Pontos à frente da briga entre Corinthians, Palmeiras e Fluminense pela classificação está o São Paulo, que já tem o primeiro lugar garantido nessa fase do campeonato. Mesmo não tendo interesse direto no caso, não faltaram comentários sobre a decisão do Tribunal Especial da CBF, que julgou os incidentes do jogo entre Botafogo e Fluminense. Contrariando as expectativas mais justas, eles deram os 2 pontos para o tricolor carioca. Certo era o Botafogo jogar outro jogo Fluminense, né? Mas se a federação quer um time carioca... O mínimo estranho é porque o campo era do Fluminense e pelo menos uma parte da responsabilidade tinha que ser da segurança do campo, né? Mais na frente vai ter as mesmas apelações, então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Então, acho que a direção dos clubes interessados tem que ver, tem que rever o processo e definir. Eu acho que São Paulo tem que ficar fora. Eu vi muita gente reclamando, por exemplo, e vi também, por exemplo, o presidente do Corinthians reclamando, o Matheus. Ele não sabe que em 79 ele fez a mesma coisa com o Palmeiras aqui, suspendeu um campeonato e acabou ganhando o campeonato. Então, quem faz não pode chorar depois com quem faz com eles. Segurou a sua classificação antecipadamente, independente de outros resultados, tanto que agora para a próxima partida contra o Internacional de Porto Alegre, o ambiente continua muito tranquilo, apesar de São Paulo não poder contar com 3 jogadores. Todos eles vão cobrir suspensão, que é o Cafu, o Raí e também o Ricardo Rocha, sem contar o Miller, que continua em tratamento juntamente com o Bernardo. E o Tele já escalou até os substitutos para esses jogadores que não poderão jogar. O Ivan vai substituir o Ricardo Rocha, quer dizer, uma tranquilidade total. E agora, na última rodada, também uma oportunidade de mostrar a você, né, Ivan, o seu futebol, já que há tanto tempo você não entra como titular, né? É claro, acho que todos nós sabemos, né, que a equipe exercitam no centro de treinamento já seriam os virtuais campeões brasileiros se o regulamento não tivesse mudado no início. Esta vitória contra o Cruzeiro no último domingo foi a grande amostra que nos pontos corridos o São Paulo já estaria com o título. A tranquilidade é tanta que o técnico Tele Santana praticamente já escalou o time para a partida contra o Inter de Porto Alegre. Sem Cafu, Ricardo Rocha e Raí, todos cumprindo suspensão, o treinador optou por Zé Teodoro, Ivan e Cláudio, se bem que Eliel e Rinaldo correm por fora. Miller e Bernardo, ao que parece, nem pensar. Eu acho que o Miller não vai ter condições para o Internacional. Ele está em tratamento, hoje de manhã foi submetido a um pequeno esforço na bicicleta e sentiu pequenas dores. Então, e como passou a semana toda parada, mesmo que ele até ficasse bom, eu acho que ele não ia adquirir a forma física ideal para participar dessa partida. Agora o Bernardo, ele vai ser submetido amanhã de manhã a um exame mais detalhado chamado ressonância magnética no Hospital Santa Catarina. Então, com esse exame nós vamos ter possibilidade de ter um grau da musculatura lesada. E depois disso, vamos ver se reúne condições para domingo. E é neste clima, entre piques ou trotes, chutes como passatempo ou reuniões e papos descontraídos, que a tranquilidade fica visível. Uma tranquilidade que para muitos é fruto de um trabalho que começou há muito tempo. O nosso time está chegando outra vez na final e dessa vez com muito maior consistência. Não é só aquela arrancada, é um time que manteve uma regularidade maior no campeonato e por isso conseguiu a classificação antecipada. E quem está aproveitando de maneira mais intensa os momentos de tranquilidade que o São Paulo vive é o técnico Tele Santana. Afinal de contas, durante alguns períodos neste campeonato brasileiro, Tele ficou distante, não queria muita conversa, evitando principalmente nós da imprensa. Agora que ele provou que o seu trabalho está dando resultados, Tele Santana está mais afável, inclusive desabafa. Todos os seus desabafos, vamos concordar com ele, são compreensíveis. Mas nem tudo foi fácil para Tele. Até brigas com alguns jogadores aconteceram na trajetória. Por exemplo, Zé Teodoro. Pequenas rusgas também surgiram com Ivan e Eliel, além de uma discussão recente com Mário Tilico. Tudo foi superado por este técnico de 59 anos de idade, com passagens por vários clubes brasileiros e que dirigiu a seleção em 2 Copas do Mundo, em 82 e 86. Por perdê-las, foi chamado de pé frio, apesar de ter conquistado vários títulos durante sua carreira. Isso deixou o Tele magoado. Ele quase se enclausurou, mas agora o mestre para alguns, o teimoso para outros, voltou a conversar, a se soltar mais. Afinal, ele pode ser tudo dependendo de diferentes visões. Mas, com uma coisa todos concordam: ele é um amante incorrigível do futebol. É um dos poucos, né? Porque muita gente gosta de ver o futebol do jeito que ele é jogado e eu não gosto.
Então, às vezes eu prefiro perder. Eu lembro uma frase, ainda depois de 82, uma pergunta que foi feita pelo Juarez Soares. Ele me perguntou: bom, e se tiver que mandar dar uns cacetes para ganhar um campeonato, se mandar fazer o antijogo, eu disse, então não conte comigo, contrate outro técnico, porque eu não tenho coragem de chegar para um jogador e falar, olha, vai lá, quebra aquele cara, ou dá um pontapé, ou pratique o antijogo para a gente ganhar o título. Eu não teria coragem de me dirigir ao jogador assim, e esses que já jogaram comigo, todos esses, eu tenho certeza que eles colaborariam explicando que eu nunca dei uma ordem dessa, matar a jogada. Eu acho que essa foi a frase mais infeliz que arranjaram dentro do futebol. Para a jogada, mata a jogada, essa foi a frase mais infeliz que acabou com o nosso futebol. Bravo, Tele. Automática pelo terceiro cartão amarelo. Mas isso não chega a preocupar o técnico. Afinal, o São Paulo já tem garantido o primeiro lugar nessa fase e não precisa de resultados. Joga só para cumprir tabela. Realmente nós não precisaríamos nem usar os outros titulares se quiséssemos. Mas eu acho que é uma necessidade manter esses jogadores em jogo e também o respeito ao público, ao torcedor que comparecem aos jogos na esperança de ver os jogadores titulares do São Paulo. Nós conseguimos isso, né? Acho que estão todos de parabéns. Mas agora é pensar nesse jogo, mesmo com os desfalques, os jogadores que vão entrar com a mesma vontade daqueles que vinham jogando para conseguir uma vitória. Manchete Esportiva volta após. Contra a equipe do Internacional em Porto Alegre. Desfalcam o São Paulo, Raí, Ricardo Rocha e também Cafu. Mas o técnico Tele Santana é otimista e não quer escolher adversários para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Que situação. Corda no pescoço, o senhor vai estar antecipando o seu jogo e já reservando forças para as semifinais, né? O São Paulo fez por merecer essa colocação, jogando ofensivamente, procurando sempre ganhar 2 pontos. E felizmente nós chegamos a essa situação, não precisando da última rodada para a classificação, e muito menos para ser o primeiro colocado. Então isso nos facilitou um pouco. É verdade que nós merecemos, porque lutamos desde o início procurando as vitórias, enquanto outras equipes procuravam empatar e achando bom resultado o empate, nós sempre lutamos pela vitória e conseguimos mais vitórias do que os outros adversários. Tudo está dando tão certo no São Paulo que os jogadores que estavam pendurados, Cafu, Ricardo Rocha e Raí, forçaram o terceiro cartão amarelo para estarem livres de qualquer suspensão na próxima fase, enquanto o Miller se prepara fisicamente para tentar os gols que podem dar ao São Paulo a possibilidade de chegar à decisão do Campeonato Brasileiro. Creio que eu estou voltando agora nos treinamentos, a correr no campo. Creio que até quinta-feira espero ter condições de jogo, porque fiquei 10 dias parados e preciso recuperar minha forma física e técnica também. Esse momento é o momento psicológico mais importante para o São Paulo e até para você que viveu toda uma negociação conturbada ao longo do campeonato? O momento é delicadíssimo, porque o time está na reta final do campeonato, não? Esperamos nos prepararmos muito bem para esse jogo de quinta-feira, porque o jogo de domingo e sábado contra o Inter não é um jogo tão importante. E esperamos que o São Paulo possa se preparar para esse jogo de quinta-feira, que vai ser um jogo difícil. Certo, a seguir no... Ninguém melhor do que o próprio jogador para dizer o que está sentindo ou não está sentindo. A ausência do Miller nesta fase do campeonato, você acha que te prejudica a equipe? Olha, o Miller entrou bem no time, mesmo não estando 100% fisicamente. O Miller acertou um pouco ali na frente para nós. E nós tivemos alguns jogos em que jogamos com uma velocidade muito grande, aproveitando bem a sua experiência, a sua técnica, e o time melhorou. O Fluminense perdeu na justiça. Conseguir esse título até por ter acabado como primeiro lugar. Ele acabou em primeiro lugar na primeira fase, pode jogar pelo empate, Cafu? É claro, nós temos plenamente condições de ganhar esse título, não só nós como as outras equipes também, mas o São Paulo é uma equipe que veio mostrando serviço há várias partidas. Estávamos invictos aí 10 ou 12 partidas, perdemos agora para o Inter, mas eu acho que isso não vai abalar nossa equipe de jeito nenhum. Nós somos jogadores, temos que levantar a cabeça e partir para cima dos nossos adversários. Tá, obrigado. É isso aí, daqui a pouco a gente volta dentro do programa Esporte Total com mais informações sobre o São Paulo. Agora com você, Elia. Legal, obrigado. De muitos treinamentos, aprimoramentos físicos e técnicos. Do primeiro, o professor Moraci Santana foi o principal encarregado. Do segundo, o técnico Tele Santana. Assim, o São Paulo se fez esse campeonato brasileiro. Se fez e fez bonito. Foram 19 jogos até agora.
11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Uma campanha que deixou o time em primeiro lugar na classificação geral. Agora, na final, a força tem que ser total. Por isso, os treinos ganham cuidados mais especiais ainda, seja físico, quanto aos fundamentos e principalmente tático. Em relação aos jogadores, o time deve entrar completo, ou quase, já que Miller continua machucado fazendo tratamento. Mas, com todos esses motivos, o otimismo exagerado continua sendo evitado. O São Paulo é o que brilha, o grande, o favorito, só para os outros, apesar de entrar com muitas vantagens. Eu acredito que chegando a uma final, semifinal e final como essa agora, não há favoritismo por parte de ninguém. Eu estou vendo falar que São Paulo é melhor. Não, São Paulo não é melhor do que ninguém. São Paulo conseguiu mais vitórias do que os outros, mas, no entanto, chegou em números de pontos igual ao Bragantino. Conseguiu mais vitórias porque sempre procurou jogar mais ofensivamente, mesmo fora de casa, e conseguiu mais vitórias. Mas não é um time superior a ninguém, é um time igual. E a luta tem que ser aqui dentro do campo, na tentativa de realmente mostrar quem vai sair com o título e torcemos para que saia aquele que fizer por merecer o título. Eu acho que não há favorito, eu acho que as 4 equipes conseguiram classificar. A única diferença do São Paulo e Bragantino foi o número de vitórias e do Fluminense que classificou com o Atlético Mineiro foi de 2 pontos, quer dizer, não é muita coisa e não há favorito. Os jogos vão ser difíceis. Essa é a terceira vez consecutiva que o time do São Paulo chega nas finais do Campeonato Brasileiro. Em 79, perdeu para o time do Vasco da Gama em pleno Morumbi. Em 90, perdeu, como todos se lembram, para o Corinthians. Assim sendo, vencer desta vez virou questão de honra, embora ninguém fale isso abertamente. Por isso, ninguém aqui no São Paulo cogita da paralisação do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Se isso acontecer, para todos, seria a total desmoralização do futebol brasileiro. O São Paulo espera que continue, é claro. Agora, se parar, não vai depender da gente, vai depender do tapetão e dos dirigentes que, mais uma vez, complicam o futebol brasileiro. E aí eu falo, se pede impulso, se pede bom espetáculo. Tá havendo bom espetáculo? Tá. Eu acho que o índice de gols de tudo nesse campeonato foi bom. Agora, mais uma vez, se leva ao tapetão. Isso é uma desmoralização, mais uma vez, para o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol tem que ser decidido aí dentro do campo e estão esquecendo disso, que o jogador é que é o astro, não é o juiz, não é o advogado. O astro, a estrela, realmente é o jogador e nós estamos esquecendo tudo isso. O São Paulo já estava de malas prontas para viajar para Minas Gerais quando recebeu a notícia do adiamento da rodada. A notícia pegou o técnico e os jogadores de surpresa. Nós já tínhamos feito uma programação para jogar na quinta-feira, depois mudamos para jogar na quarta-feira e agora mudamos novamente para jogar no fim de semana. Isso, em parte, atrapalha o nosso programa de trabalho. Em termos de time, eu acho que isso não vai atrapalhar, né? Se tivesse que atrapalhar, atrapalharia os dois. Mas o São Paulo ganhou com o adiamento. O atacante Miller, que está contundido, terá mais tempo para se recuperar. Vai ficar mais na parte de preparo físico do que mais médico. Ficará entregue ao professor Moraci, sob a supervisão médica. Em todos os treinos ele vai estar presente. E ele vai adquirir o que ele tem e tinha quando chegou aqui, que é a velocidade, que é a característica desse atleta. Estão à disposição do treinador. Cafu, Ricardo Rocha e Raí estão livres da suspensão dos cartões amarelos e voltam em Belo Horizonte contra o Atlético. O time está bastante confiante, estamos cientes do que vamos enfrentar no Mineirão. Um time muito afoito, um time muito bom, uma torcida incentivando bastante a equipe. Eu acho que vai ter de tudo esse jogo, catimba, pressão, nosso time está preparado para tudo isso, esperamos sair de lá com um bom resultado. Tele Santana só tem uma dúvida. Miller, que ficou 15 dias no departamento médico, treinou 22 minutos e saiu para continuar o tratamento. O problema é que quando o atleta fica 15 dias parado, afastado do coletivo, afastado do jogo com bola, ele perde um pouco a noção de profundidade, visão de jogo. E nós fizemos um trabalho que estava previsto para 20 minutos, que foi um pouquinho além, foi para 22 minutos, inclusive o Miller foi bem, marcou um gol no coletivo, mas isso não quer dizer que ele tenha presença assegurada. Você quer fazer um teste mesmo derradeiro, né? Em cima do momento do jogo, seria o mais importante para você sentir se tem ou não condições de jogo? É claro, porque você não pode entrar no campo e depois de 5 minutos sair. Então eu prefiro fazer um teste assim, não bem acentuado, um teste que eu possa saber se eu tenho condições ou não de jogo.
Va bene, signori Miller, aspetta un attimo e dopo va a giocare bene, né? As semifinais do Campeonato Brasileiro ao vivo aqui na sua Rede Bandeirantes. Meu sotaque é tão bom quanto o do Miller. Sábado às 9h30 da noite, Atlético e São Paulo, direto do Mineirão para todo o país, menos, é claro, para Belo Horizonte. Domingo, às 5 horas da tarde, dentro do Show do Esporte, portanto, Bragantino e Fluminense no Maracanã. Transmissão para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Semifinais do Brasileirão na cobertura completa da Bandeirantes, o canal do esporte.